filha de pastor, e o que meu pai fez, destruiu tudo. Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Palavras Eternas. Aperte em se inscrever e ative também o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que nós temos compartilhado por aqui. Deixe o teu like nesse vídeo e não esqueça de apertar no botão de hypar, porque isso ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Aperta também no botão de compartilhar e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com um amigo, em seus grupos de oração. Deixa Deus te usar. Deixa aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. No episódio de hoje, nós vamos conferir ao testemunho da pastora Fernanda Santos. Ela conta a sua história e como ela e seus irmãos viram o pai assassinar a própria mãe na frente deles. Irmãos, esse é um dos testemunhos mais fortes e mais chocantes da internet, porque o pai da pastora Fernanda era um pastor e mesmo assim ele cometeu esse crime hediondo. Não se esqueça nunca que o canal Palavras Eternas é o local onde todo cristão encontra vídeos de testemunho que fazem com que a sua fé e a sua vida espiritual sejam ativados em Deus. Assista comigo até o final e seja impactado. Eu nasci no berço evangélico. Eu sou filha de pastor, de uma pastora. Meus pais pastoreavam uma igreja aproximadamente de quase 2.000 membros na cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha 4 irmãos. Nós morávamos na época num sítio, vizinhos, coisa de 12, 15 quilômetros de distância. E sabe, irmãs, a minha mãe, ela era uma mulher de muita oração. Uma mulher, pastora, que gostava de jejuar, que gostava de orar, que gostava de ficar na presença do Senhor. A minha mãe, ela reuniu 5 filhos, porque meus 4 irmãos, todos eles cantavam e tocavam na igreja. Eu já não cantava nada. Ministério de louvor na minha vida veio agora. Mas, pela graça do nosso Deus, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor quando eu tinha 5 anos de idade. Então minha mãe reunia, chamava os 5 filhos e dizia assim: meus filhos, vocês querem continuar cantando e tocando na igreja? Minha filha, quer continuar pregando? Sim, mãe, queremos. Ela olhava nos nossos olhos e dizia assim: meus filhos, tem que ter unção de Deus. E ela dizia assim: meus filhos, aprenda uma coisa. Cantar, tocar, ter qualquer atividade na igreja sem unção é um grande defeito. E como é que a gente tem unção de Deus? Aí ela olhava para mim. Primeiro, vigia. Segundo, orem. Terceiro, jejue. Se vocês vigiar, orar e jejuar, esta unção será derramada sobre a vossa vida. E aí ela dizia: e aonde vocês colocar a planta do vosso pé, esta unção fará toda a diferença. Tem unção de Deus na tua vida? Escute. E nós crescemos ouvindo esse tipo de ensinamento. Mas o meu pai, ele era pastor só na igreja. Na igreja meu pai revelava, profetizava, cantava, ministrava a ceia. Fazia tudo que o pastor faz dentro de uma igreja. Mas da porta para fora, abusava das filhas. Da porta para fora, traía a esposa.
Da porta para fora, espancava os filhos, espancava a esposa. E na igreja estava lá, glória a Deus, misturado com aleluia. Escute que eu vou lhe dizer, a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. Porque ela diz, aquele que usa de engano na congregação do justo não prevalecerá. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, que estamos tendo crentes apenas dentro da igreja. Mas ao sair da porta para fora, cadê o crente? Mas a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Deus que liberta, viu, está presente aqui nesta noite. Com 9 anos de idade, mas antes disso, minha mãe sempre olhava para mim, amadas, e dizia assim, minha filha, desde quando você estava na minha barriga, Deus sempre levantou profetas, profetisas, para dizer que um dia você vai ser uma missionária. E em lugares que eu e seu pai nunca fomos e nunca iremos, Deus vai te levar, minha filha, é promessa de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que chegou aqui nesta noite, eu não sei quanto tempo faz que Deus lhe fez uma promessa, eu só sei de uma coisa, que Deus vai cumprir porque Ele é Deus. Eu quero te lembrar aqui nesta noite que vocês estão debaixo da promessa de Deus. E no tempo dEle, Ele vai agir na tua vida. Sabe, amadas, o tempo passa, completei meus 9 anos de idade. E Satanás tentou matar os sonhos de Deus na minha vida, como eu sei que ele tem tentado matar sonhos de algumas mulheres que estão aqui. Satanás tentou invalidar o projeto de Deus na minha vida, como eu sei que ele tem tentado invalidar projetos na vida de algumas mulheres aqui. Com 9 anos de idade, 25 de dezembro, data que se comemora o Natal, festa praticamente no mundo inteiro. Alguns da família em casa, alguns amigos em casa, mas de repente o clima entre meu pai e minha mãe começou a esquentar. E de repente o pessoal começou a ir embora. Eu e meus irmãos nós fomos dormir. Mas de repente nós acordamos com os gritos, com o choro dela pedindo ajuda, pedindo socorro. Os filhos, todo mundo acordou assustado. De repente, mais uma vez, nós vimos a cena. A minha mãe, ela tinha uns cabelos que pegava no joelho. Na época, nós fazíamos parte de uma igreja que tudo era pecado. Nenhuma base na unha não podia, que tudo era pecado. E hoje eu descobri com Deus que santidade, amadas, não está no cabelão. Santidade não está no saião, no vestidão. A santidade de um cristão, ela tem que começar de dentro para fora. Porque é bem verdade que tem tantas pessoas que são santas na roupa, santas no cabelo, mas tem uma língua maior do que o corpo. Quando morrer vai precisar 2 de caixão. Um para o corpo e outro para a língua, não é verdade? A nossa santidade tem que começar de dentro para fora em nome de Jesus. E meu pai, com uma faca na mão, e a outra ele cata ela pelos cabelos e está arrastando para o quintal. E quando ele viu que nós havíamos acordado, meu pai pega os 5 filhos, nos coloca de fileira. E ele olha para minha mãe e disse, começa a despedir dos seus filhos, porque nunca mais você vai ver os seus filhos. Olhou para nós e diz, despedem da mãe de vocês, porque hoje é a última vez que vocês veem a mãe de vocês. Nós achamos que era simplesmente mais uma das brigas. Mas para nossa surpresa, meu pai com aquela faca na mão, ele começa a esfaquear a minha mãe na presença dos 5 filhos. E começa a lhe dar facadas e facadas. E quando ela vê que de fato ela iria morrer, ela vem e dá o último abraço em cada um dos 5 filhos. Eu fui a última a receber o abraço dela. Mas, amada, eu lembro que toda suja de sangue, ela impõe as mãos sobre a minha cabeça e ela disse, minha filha,
Ainda que o homem é infiel, todavia Deus permanece fiel. A promessa está de pé, fica tranquila, porque Deus vai cuidar de você e de teus irmãos. E Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Quando ela termina de dizer isso para mim, ele vem por trás dela, lhe dá a última facada na nuca, que aquilo atravessa para frente, minha mãe cai morta. Meu pai nos tranca dentro de um quarto, consumiu com o corpo dela, não teve velório, não teve nada, faz um boletim na polícia como se ela tivesse desaparecido. Escute, naquela semana, tinha uma Santa Ceia, um culto de Santa Ceia na nossa igreja. Nós fomos para o culto de Santa Ceia. Meu irmão mais velho disse assim, ele não vai ter coragem de subir no altar. Mas para nossa surpresa, ele subiu para o altar. Eu e meus irmãos dissemos, ele não vai ter coragem de pegar esse microfone nesta noite. Mas ele pegou aquele microfone e tomou a direção daquele culto como se nada tivesse acontecido. E foi um tal de Pentecoste dentro daquela igreja, um pula para lá e um pula para cá, e eu não entendi nada. Eu abaixei a minha cabeça e comecei a chorar. E eu comecei a dizer, ainda criança, 9 anos. E eu comecei a dizer, Deus, cadê um profeta de verdade aqui? Cadê uma profetisa de verdade aqui? Que tenha coragem de arrancar esse camarada de cima desse púlpito? Mulheres, eu quero chamar a tua atenção para algo aqui nesta noite. Lata vazia também faz barulho. Eu nasci no Pentecoste e vou morrer nele, eu serei arrebatada nele em nome de Jesus. Mas tome cuidado, porque está tendo tanto fogo estranho por aí. Tantas pessoas dizendo que Deus falou e Deus está em silêncio. Escute. E naquele culto, algo dentro do meu coração começou a nascer. Um dia eu vou crescer. E o mesmo que ele fez com a minha mãe, eu vou fazer com ele. E todo dia começou a ser forte. Um dia eu vou crescer, um dia eu vou matar o meu pai. E a palavra do Senhor Deus, ela nos diz que o ladrão, ele não veio a não ser para matar, para roubar e para destruir. Mas vamos adorar Jesus aqui nesta noite, porque Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E esse dia chegou. Eu completei de 11 para 12 anos de idade. Um certo dia eu queimava, ardia em febre, não fui para o colégio, fiquei em casa. E nesse dia uma voz começou a conversar comigo, sai de casa. E só volta aqui para matar o seu pai. E eu falei, sabe o que é isso mesmo que eu vou fazer? Peguei a mochila que eu usava para ir para o colégio. Coloquei umas trocas de roupa dentro daquela mochila. E saio de casa. E saindo da minha casa, eu disse, eu só volto aqui para matar o meu pai. Olhei para o céu e disse, Deus, eu não acredito que o Senhor existe. Eu não acredito que o Senhor é um Deus verdadeiro, porque se tu fosse, tu teria me livrado a minha mãe da mão do meu pai. Amadas, chegando à beirada de um asfalto, encosta um veículo. Naquele veículo estava um casal, pai e mãe de santo, que hoje eu digo pai de bode, porque pai de santo é o Deus que está presente aqui nesta noite. Me botaram dentro do carro, me levaram para a casa deles, e eu comecei a contar para eles o que tinha acontecido comigo. Chegando na casa deles, uma mansão de casa, e no fundo daquela mansão de casa, um salão enorme. Era onde eles faziam seus trabalhos de macumbaria, de feitiçaria e tudo que não prestava. Eu sempre tive os cabelos compridos, me assentaram numa cadeira. E aquele pai de santo olhou para mim e disse assim, eu posso te ajudar você a vingar a morte da sua mãe. Como? Fernanda, para isso acontecer você vai ter que ter um guia. Falei, qual é o problema de ter um guia? Esse guia pede para você um pacto de sangue. Eu falei, se é sangue que ele quer, pode dar para ele, porque eu quero vingar a morte da minha mãe. Pegaram uma tesoura, começaram a cortar os meus cabelos, rasparam a minha cabeça.
e me deixaram careca. Quando eu estava totalmente careca, pegaram uma espécie de uma navalha, fizeram um corte em cruz na minha cabeça, onde começou a cair algumas gotas de sangue em uma cumbuca. De repente eles me levam para dentro de um quartinho fechado, aonde eu fiquei trancada no espaço de 23 dias. E o único alimento que eu recebia durante aqueles 23 dias era sangue de pessoas e também sangue de animais, porque era um pacto de sangue feito com Satanás. Passados 23 dias, quando eles me arrancam daquele quarto, pegaram um anel de ouro com o rosto de uma caveira e colocaram na minha mão. E aquele pai de santo olhou para mim e disse assim: a partir de hoje você nunca mais vai poder ter um marido. Você não vai poder se casar e você não vai poder ter filhos. Porque a partir de hoje quem vai deitar na cama com você é o teu guia. Aonde você for, você vai ter a presença desse guia na tua vida. Está vendo esse anel? Ele está consagrado. Todas as vezes que você se achar em perigo, chame por ele, porque ele vai te socorrer. Chamo a tua atenção para uma coisa aqui. Uma das últimas modas que Satanás tem lançado: caveira em joias, bijuterias, caveiras em óculos, caveiras em calçados, caveiras em roupas. E os crentaiada estão trazendo tudo para dentro de casa. E eu nesta noite lhe convido a arrancar isso fora, essa maldição da sua vida, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém ou não amém? Escute, tá bom. Comecei a crescer debaixo daquela opressão satânica, debaixo daquela opressão demoníaca, vendo aquele pessoal fazer trabalhos em cemitérios, mata-virgens, encruzilhadas e tudo que não prestava. Escute, 20 de dezembro é a data do meu aniversário. Está chegando, viu? E bem nesse dia eu estava completando de 17 para 18 anos de idade. Deitada na minha cama, aquele guia olhou para mim e disse assim: o que é que você quer de presente? Falei 3 coisas. Primeiro, matar meu pai. Eu quero que você me ajude em matar ele. Segundo, eu não quero depender mais de ninguém. Eu quero ter minha independência própria. Terceiro, eu quero ser uma mulher famosa. Eu quero ser rica. Eu quero ter muito dinheiro. Ele olhou para mim: é isso que tu quer? Só isso? Falei: só. Eu vou te dar. Passado alguns dias, coisa de 30, 40 dias, acontece um show em Salvador da Bahia, com a banda Conexão Nacional. E eu fui para aquele show. Sentei nas primeiras arquibancadas e o show começou a rolar. Sabe o que é não saber dançar nada? Eu não sabia dançar nada. Já disse aqui, eu vim de um berço salgado, de uma doutrina pesada. Não sabia dançar nada. O show começou a rolar e de repente o guia olha para mim e diz assim: tá lembrado que você me pediu? Eu falei: lembro. Hoje eu começo a te dar. Não entendi nada. Apenas tive uma sensação de que uma navalha me cortasse da cabeça até os pés, meu corpo se dividia em 2 partes. E eu senti quando aquele demônio adentrava dentro do meu corpo se fechava. E a partir daquele momento, tudo quanto é tipo de música que aquela banda tocava, eu comecei a dançar. Até que eles olham para mim e dizem assim: moça, sobe para o palco, venha dançar com a gente. E eu subi para aquele palco e comecei a dançar com aquela banda. Houve um intervalo, me levam para o camarim e disseram assim: se tudo topar, você está sendo contratada para ser a bailarina da banda. Topei na hora. E dali para frente, Satanás começou a me dar fama. Começou a me dar a riqueza que eu um dia lhe havia pedido. Comecei a viajar dentro e fora do Brasil, fazendo shows com a banda. Fui titulada no Rio de Janeiro, na época, como a Pérola Negra. Depois de mim, houve tantas outras. Mas eu recebi esse título. Saí como rainha de samba por muitos anos. O meu Deus se tornou a minha fama. O meu Deus se tornou o meu dinheiro.
Mas eu não tinha uma coisa que hoje eu tenho: a paz e a alegria que hoje Deus me deu. E eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de Jesus. E o tempo vai passando. De repente eu começo a descobrir que aquela banda, na realidade, não era simplesmente uma banda, mas era uma quadrilha formada pelo Comando Vermelho ali do Rio de Janeiro. Eu começo a descobrir que todos os integrantes daquela banda eram pessoas usuárias de tudo quanto é tipo de drogas que você imaginar. E quando eu descubro, me levaram para uma mata fechada, uma metralhadora apontada para a minha cabeça. Olhou para mim e disse assim: você tem duas opções. Primeiro, eu te matar aqui e nunca mais ninguém vai se ouvir falar de você. Segundo, eu te pago 3 vezes mais daquilo que nós te pagamos. Você continua como bailarina da banda. E tem mais uma coisa: quando a gente precisar que você entregue umas armas, umas drogas, você faz isso. É claro que eu optei para a segunda opção. E ali eu comecei a me aprofundar. Escute bem uma coisa. Um certo dia, aquele demônio que se dizia ser meu guia, olhou para mim e disse assim: Pérola, eu nunca permiti você se relacionar com homem nenhum, mas hoje eu vou colocar uma pessoa na tua vida. Satanás colocou na minha vida um dos chefes do Comando Vermelho, Antônio Carlos, conhecido como Diabo Louro. Um homem que matava, assaltava, fazia tudo que não prestava. E ele chega para mim com um buquê de flores muito bonito. Pérola, eu te amo. Eu também. Quer ser minha mulher? Topei ser mulher dele. Me deu um belo de um apartamento no Neblon, no Rio. Lindo apartamento. Na garagem embaixo um belo de um carro importado. De repente ele abre aquele carro importado, sai 4 negão. Eu falei: o que é isso? É presente também? Não, Pérola, vai ser os teus 4 segurança a partir de hoje. Você é minha mulher. Você não vai andar mais sozinha. Dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. Hoje, eu viajo dentro e fora do Brasil para a glória de Deus. E eu tenho um segurança chamado Jesus Cristo Nazareno. E esse Jesus tem guardado a minha entrada, a minha saída, como Ele guarda a tua entrada, como Ele guarda a tua saída. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Escute. E fui me aprofundando. Um certo dia, o tal guia olha para mim e diz assim: tu tem que ser como eles, fazer o que ele faz. Mas o quê? Satanás me mostrou a maconha. E eu entendi que era para eu começar a usar a maconha. Mas ao passar do dia, os tempos, a maconha não fazia graça, comecei a usar o crack. Mas ao passar do tempo, o crack também não tinha graça, fui para a cocaína. Mas ao passar do tempo, a cocaína também não tinha graça. Até que um dia chegaram para mim: Pérola, me dá aqui seu braço. Estendi o braço, eu tenho cicatriz até hoje. Cortaram a minha veia e aplicaram a LSD nas minhas veias. Eu falei: agora tá bom. Na realidade que Satanás queria, e de fato ele conseguiu, é que eu me tornasse uma mulher viciada em tudo quanto é tipo de drogas que você imaginar. Mas prove a Deus a minha vida aqui nesta noite, para falar para você, mulher que está aqui com teu filho viciado nas drogas, para falar para você, mulher que está aqui nesta noite, que o teu esposo está viciado nas drogas, seja ela qual for, que existe um Deus que ainda liberta drogado e que faz milagres sobre a face da terra. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E o tempo passa e nada de Deus na minha vida. Até que um dia, invento de ir para a favela da Rocinha no Rio. E naquela favela da Rocinha, estava ali bebendo, usando drogas, com tantos outros traficantes. De repente chega uma garota com seus 12 para 13 anos de idade.
E ela foi enfrentando todos aqueles traficantes. E de repente ela consegue chegar para mim. Com uma Bíblia na mão, eu comecei a dar risada. E quando ela chega para mim, aquela garota aponta o dedo para mim e diz assim: moça, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E o Senhor me trouxe aqui dentro desta favela para dizer para você: você pode subir, você pode descer, você pode ir para a esquerda, para a direita. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Há uma promessa na tua vida e Deus faz questão de cumprir esta promessa. E ela concluiu dizendo: Jesus te ama e tem uma grande obra a realizar na tua vida. Eu quero que você olhe para essa mulher e diga para essa pessoa: Jesus te ama e tem uma obra a realizar na tua vida. Você crê? De repente, quando eu olho do lado dela, um dos traficantes só botou a mão no revólver. E eu sei que ele iria matar aquela garota. Mas de repente eu vejo ele em grande conflito, porque ele tentava tirar o revólver da cintura, mas ele não conseguia, começou a tremer. E eu sem entender nada, mas hoje eu entendi, sabe o que era? Poder de Deus na vida daquela menina. A palavra do Senhor Deus nos diz no livro de Salmos 91, e o verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Escuta aqui, por favor. Satanás, mulher, pode estar ameaçando o teu casamento. Satanás pode estar ameaçando a vida do teu filho, do teu esposo. Satanás pode estar ameaçando a tua saúde com uma enfermidade. Satanás pode estar ameaçando a tua casa, a tua família, tua área profissional, tua área financeira. Satanás pode estar ameaçando o teu ministério, mas escuta que eu vou lhe dizer de Deus aqui nesta noite. Descansa o teu coração em Deus, porque nem a chave do barraco dele Satanás tem. Tua vida está debaixo da proteção de Deus. Se você crê, joga a mão para cima e adora Ele comigo aqui nesta noite. Alabra chora mandaraço e comandara séria. Aleluia. Escute. A menina olha para ele e falou assim para ele: faz o que você quiser fazer. O meu Deus falou e o meu Deus vai cumprir. Foi embora. Escute, vou fazer agora, dia 20 de dezembro, 44 anos. Não fala nada, em nome de Jesus. Mas, irmãs, nunca mais eu vi aquela garota. Nunca mais. Mas pensa na perseguição de crente para pregar para mim. Aonde eu ia, a partir desse meu encontro com ela, Deus colocava um crente doidinho, igual eu hoje. E olhava para mim e dizia: moça, Jesus te ama e tem uma obra a realizar na tua vida. Houve situações de pessoas invadir o palco onde eu estava dançando para me dizer isso. Jesus te ama e tem uma obra a realizar na tua vida. Teve um dia que eu olhei assim e falei: gente, não aguento mais essa parada de crente. É Jesus no café da manhã, é Jesus no almoço, é Jesus no café da tarde, é Jesus na janta, é Jesus o dia inteiro. Sabe o que a Bíblia diz? Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Aleluia! Aí, que nada de Deus, subo o Morro dos Macacos, ali no Rio, para pegar umas armas, umas drogas que ali estavam. Ah, irmãos, de repente o Morro dos Macacos foi fechado por policiais. E eu olhei para o maldito anel que eu usava no dedo. E eu comecei a invocar o guia. Ô meu guia, tu vai me tirar dessa. E começou um tiroteio entre os traficantes do morro com os policiais. E estou invocando o guia. Cadê o encardido? O infeliz nem a cara deu, mulheres.
Cadê? Sumiu. Abri os 2 braços. Deitei de bruços em cima daquele morro, com o rosto no chão. Eu comecei, Deus dos crentes. Se tu é verdadeiro mesmo, eu não sei. Chegou a hora de você me provar. Se tu me amas como todos os dias, tu tens usado um crente para dizer isso para mim. Me livra da morte, eu não quero morrer. Não quero ser baleada. Um corpo perfeito. Eu não quero que o meu corpo seja marcado. Mas não é. Aí eu olho para o céu e disse assim, ó Deus, vamos fazer o seguinte. Olha o que eu disse para Deus. Eu faço um voto com o Senhor. Se tu me livrares da morte e não deixar nenhum tiro me pegar, tentei fazer uma braganha com Deus. Assim que eu sair daqui, eu procuro uma igreja e volto a pregar a tua palavra. Mas não é que Deus assinou embaixo. Saí daquele morro, nenhum tiro me pegou. Mas quando eu sacudi a poeira, vi que estava inteira, eu vazei dali. Mas cadê de cumprir voto? Cumpri nada. E o que é que está escrito na palavra de Deus? Melhor não votar do que votar e não. Olha aí para essa mulher que está do seu lado, diga aí, fez voto? Cumpra o voto que você fez. Amém ou não amém? E não tente fazer barganha com Deus não, viu, crente? Sabe, Deus tem o seu jeito certo de trabalhar na vida daqueles a qual é escolhido por Ele. Há uma grande diferença com quem é chamado e com quem é escolhido por Deus. Existem pessoas que são chamadas e infelizmente descem à sepultura sem cumprimento de promessa na sua vida. Agora, quem é escolhido por Deus, nem que seja com um braço só, com uma perna só, Deus vai cumprir a promessa dele. Sabe por que você está aqui? Responde aí para essa mulher, porque você não é só chamada. Você é escolhida por Deus. Deus tem preparado o melhor dele para a sua vida. Aleluia! Escute bem uma coisa. Quero saber de Deus nada. Começo a ficar doente. Muito doente. Procuro um médico. Foi me pedindo uma bateria de exames. Inclusive o teste do HIV. E quando sai o resultado foi esse, Fernanda. Você foi contaminada com o vírus do HIV. Mas por enquanto você está apenas com vírus. Vamos ver o que acontece. Vamos começar o tratamento. Vamos embora. Novos exames, novos resultados. Até que o médico olha para mim e diz assim: a partir de hoje você vai usar esse coquetel. Doutor, não estou entendendo nada. Por quê? Porque o vírus agora de fato virou soro positivo. Para você entender melhor, você está com AIDS, você está com HIV. Mas nesta noite eu vim falar para você de um Deus que cura HIV, que cura câncer, que cura lepra, que não tem doença para Ele, que Ele não possa curar, que Ele não possa fazer milagre. O doutor Jesus está presente aqui nesta noite. Isolete Silva de Souza. Está aqui, quem é? Cadê? Aonde ela está? Cadê? Pode ficar de pé. Satanás não queria que você estivesse aqui nesta noite. E o inimigo tentou trazer uma angústia, uma tristeza muito grande no teu coração, mulher. Diz a boca de Deus. Mas sabe por que ele não queria? Porque o meu Deus está dizendo que Ele está te tocando do alto da cabeça até as plantas dos pés. E Ele está arrancando a raiz de todo mal contra a tua saúde aqui nesta noite. Porque Deus tem um negócio contigo na terra. Queira Satanás sim, queira Satanás não. Deus vai cumprir porque Ele é Deus, diz a boca de Deus aqui nesta noite. Ei, ainda este ano, te prepara.
para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. E todos saberão que o Senhor é Deus que fala contigo aqui nesta noite. Amém ou não amém? Oh, glória! A mamadura sabe de comandar a sala. Aleluia! 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 Escute bem uma coisa. Eu quero Deus nada. Aí sabe o que acontece? A idética, usuárias de drogas, e não queria saber de Jesus na minha vida. Mas Jesus me amava, mesmo na condição que eu me encontrava. Eu vou para o médico, um novo exame, e ele diz assim: Fernanda, a partir de hoje, eu estou cancelando o teu coquetel. Doutor, por quê? Porque o teu organismo não está reagindo mais com o coquetel. Aí o médico olha para mim e diz assim: Fernanda, procura um pai de santo. Mal sabia ele com quem ele falava. Procura uma mãe de santo. Quem sabe assim ele vai te dar mais uns dias de vida. Ei, mulheres, quantas pessoas nos nossos dias de hoje não acreditam que existe um Deus que pode fazer milagre? Quantas pessoas que até hoje acreditam nas doutrinas de Allan Kardec, no espiritismo, porque acha que Allan Kardec pode fazer milagre. Mas se tu for lá na França, no túmulo de Allan Kardec, lá vai estar escrito: aqui jaz ossos secos mortais de Allan Kardec. Está morto. E se ele está morto, não pode fazer milagre, não. Quantas pessoas que estão acreditando nas doutrinas de Maomé, acredita que Maomé faz milagre? Vai lá no país da Meca, no túmulo de Maomé também está escrito: aqui jaz ossos secos mortais de Maomé. Está morto também não pode fazer milagre. Da mesma forma o Buda. Esses tempos atrás, eu estive ministrando na cidade de Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Irmão, coisa de louco. Pensa numa bagaceira de gente para acreditar nas doutrinas do Padre Cícero. Acreditam até hoje que Padre Cícero faz milagre, que ele cura. Mas lá no túmulo do Padre Cícero também está escrito: aqui jaz ossos secos mortais de Padre Cícero. Está morto também, não pode. Mas se você tiver oportunidade, vai para a terra de Israel. Aleluia. Quando você chegar à terra de Israel, procura o túmulo, um homem chamado Jesus Cristo Nazareno. Sabe o que você vai encontrar escrito ali? Não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Para mandar a céu. Aleluia. Jesus está vivo. Diga assim comigo: Jesus está vivo. Então nesta noite, eu creio, acredito, que sair desse tempo com a vitória nas mãos. Aleluia, glória a Jesus. Cheguei em casa, olha para o espelho, começo a conversar com o meu espelho. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Até hoje não tem ninguém, nem meu pai que eu amo tanto. Hoje eu uso droga, transporto droga, fiz assalto, não matei nada disso. Quando a quadrilha está fazer essa sujeira, eu estou dentro, já vou morrer. Na primeira, Deus feriu o meu corpo. Na primeira tentativa no assalto em Goiás, eu fui junto, um tiroteio com os policiais e os traficantes, porque deu tudo errado, havíamos planejado. Antônio Carlos, aquele homem que todos os dias que me amava, ele sobreviver. Ou pelo menos era para eu ter entrado em coma na mesma hora, ou pelo menos ter desmaiado na mesma hora. Mas irmãs, tu sabe que 4 tiros, tiro na cabeça, os 3 tiros no corpo, nem desmaiar eu desmaiei. E depois de crente, no quarto escuro, eu já para dormir, e eu conversando com Deus deitada, e eu disse: Deus, me explica que negócio foi aquele. Com 4 tiros, inclusive na cabeça, nem desmaiar eu desmaiei, escutei tudo o que aconteceu. Acendeu um clarão dentro do meu quarto. E o Espírito Santo de Deus me visitou naquela noite. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: filha, sabe por que é que nem vou desmaiar, você não desmaiou com 4 tiros? Porque é Espírito Santo. Sabe por que você ouviu tudo que você ouviu? Porque é Espírito Santo.
Porque todas as vezes que eu te levar a dar esse testemunho em algum lugar, para sempre Satanás será derrotado e o meu nome será glorificado na terra. Oh glória! Como está sendo aqui nesta noite. Os policiais diziam assim: esses vagabundos não prestam, eles têm que morrer. E eles fizeram um trato, os policiais, que enquanto o último que estivesse ali não morresse, eles não iam chamar médico. Foi o trato deles. Só faltava eu para morrer ali. Irmãos, de repente o policial veio, começa a apertar, olhar minha veia artérica, começa a olhar meu pulso, e eu ouvi quando o policial disse: dentro de alguns segundos, essa daqui já era. Meu coração começou a saltar para fora. Meu coração começou a acelerar. A lágrima começou a rolar. Mas eu quero dizer para você que quando Deus tem um plano na vida de alguém, não tem Satanás que o mate. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, queridas, não tem Satanás que destrua. E Deus tinha traçado um plano para a minha vida. Foi justamente em questão de segundo que encosta uma nova viatura, um policial crente, graças a Deus. O policial crente começou a andar, cara, eu tô vendo um monte de corpo aqui, cadê ambulância, cadê médico? Aí eles contaram, trata, porque tem uma aí, em questão de segundo já era. Eu sinto a presença do policial crente do lado do meu corpo. E de repente o policial me pega no colo. E os outros policiais, cara, o que tu tá fazendo? Eu ouvi o policial comigo no colo, baleada. E ele abre a boca e ele disse: eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer. Essa daqui não vai morrer. Deus tem um propósito para com a vida dela. Ela ainda vai dar testemunho de tudo o que está acontecendo aqui, para a glória de Deus. Me socorreu. Não morri, graças a Deus. Mas o médico diz assim: Fernanda, essa bala que está na tua cabeça, tu nunca mais vai poder tirar ela. E cuida, porque se você levar um tombo e bater a cabeça, ela pode de uma vez por toda entrar para dentro do teu cérebro e te mata na hora. Ela vai ter que ficar quietinha aí. Está aqui. Ele olhou para mim e disse: por causa desse tiro na perna, tu nunca mais vai poder andar. Fui eu, dependente de uma cadeira de rodas durante 8 anos. Mas eu vim pregar aqui hoje um Deus que faz milagre. Um Deus todo poderoso, que tem todo o poder nos céus e também na terra. De um Deus que tem na mão dele o controle da minha e da sua vida. Aleluia, Ele está presente aqui no nosso meio, aqui nesta noite. Aidética, paralítica, usuário de droga, e achava que estava podendo, sabia? Que quero Deus nada. E nós encontramos com muita gente assim. Você vai falar de Jesus, eu não quero esse Jesus não. Acha que Jesus é banana de feira. Jesus não é banana de feira não, Jesus é precioso. Para concluir para vocês, por causa do nosso horário, preste bem atenção. Os meus 4 irmãos, os 4, desceram à sepultura no mundo do crime, no mundo das drogas. Os 4 saíram da presença do Senhor, entraram no PCC, os 4, e perderam as suas vidas no mundo das drogas. Só faltava eu. Mas Jesus me amava. Jesus te ama. Exatamente do jeito que você é. E não tem jeito não, você é escolhida. Você é escolhida por Deus. Escute bem uma coisa. Não queria saber de Deus, mas o Senhor resolveu me visitar na minha casa. Câmeras no meu apartamento para tudo quanto é lado. De repente eu vejo uma velhinha chegando no prédio. Uma velhinha da cabeça branquinha. Você não viu um fio de cabelo preto na cabeça da velhinha.
Só que pela câmera eu não consegui ver que aquela senhora estava com uma Bíblia em suas mãos. E ela aperta o interfone do meu apartamento. E me deu uma alegria aqui dentro. Chamei a Pati que trabalhava em casa e disse: Pati, eu quero atender essa mulher. Tu tá louca, você nem sabe quem é. Eu falei: vou saber agora. Me botou na cadeira de roda, chamou os segurança e veio no meu coração: é só vocês duas. Dispensa o segurança. E assim eu fiz. Quando chega lá embaixo, que eu olhei para a velha olhou para mim. A velha cheia de Espírito Santo no couro, eu cheio de demônio no couro. Pensa a bagaça que deu. Eu virei para a menina e falei: crente de novo, não quero falar com ela mais não, pode me levar de novo para o apartamento. E quando ela vira a cadeira de roda para me subir para o apartamento, a velhinha grita: ei, Fernanda! Quase caí dura para trás. Como é que essa velha sabe o meu nome? Ei, crente, Deus tem o nosso nome aqui escrito, agravado na palma da mão dele. Eu olhei para a senhora: pois não, o que está pegando? A velha bota a mão na cintura: o que está pegando? Eu fiquei com medo dela. A mulher cheia do Espírito Santo e eu cheio de cão até o tutano. Ela aponta o dedo para mim: Deus me deu o teu nome e me mandou eu vim aqui falar com você. Pensa na gargalhada de doer a barriga. Falei: essa velha tá louca. E eu dando risada, mas aquela risada boa de doer a barriga. Ela aponta o dedo para mim: o Deus da tua mãe não te esqueceu. E é exatamente por causa de uma palavra profética que ela lançou sobre a tua vida, é que você não desceu à sepultura ainda. Irmão, me quebrou. E ela começou a falar comigo: tudo que você tem foi Satanás que te deu por causa de um pacto. Parecia que ela morava comigo. Mas Deus manda eu vir aqui hoje para te dizer que Deus vai te abater ao pó. Tudo que você tem, você vai perder, viu? E a velha disse assim para mim: inclusive esse apartamento que tu mora. Olha aqui, Fernando, tu vai arrastejar os calçadão do Rio. Bem assim, irmão, aquilo eu fui ficando brava. Até você reconhecer que esse teu guia aí não é nada. E que o verdadeiro Deus é aquele que te ama. E me trouxe aqui para falar com você. Antônio desce armado, doido como sempre. Achei que a velha ia ficar com medo do tamanho do homem. Fala para ele que a senhora acabou de falar comigo. Ela falou tudo. E acrescentou algo mais dizendo: Antônio Carlos. Eu falei: mas não é isso. Não é que a mulher sabe mesmo do negócio? Outrora tu eras um crente evangelista da casa de Deus. Nem eu nunca sabia desse negócio. Mas Deus manda lhe dizer que se hoje você se humilhar na presença dele, a glória desse último tempo vai ser maior do que o primeiro. Aí ela disse: se tu não quiser. Aí ela diz assim: ó, a terra vai se abrir. Deus vai permitir tu descer à sepultura. Mas a partir de hoje, ninguém mais, pense, ninguém mais impede o tratar de Deus com esta mulher. Eu fiquei brava. Falei: vem cá, deixa eu te dar um abraço. A velha veio até a cadeira de roda para me dar um abraço. Eu fechei um tapa e dei na cara da velha, que a velha rodou. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ai de quem tocar nos meus ungidos. Aponta o dedo aí para essa mulher, vai. Olha bem dentro dos olhos dela. Diga aí para ela: para de falar mal de mim. Porque se você não parar, nem que seja na curva, Deus vai te pegar. E sabe por quê? Porque eu não sou qualquer uma. Eu sou ungida de Deus. Quem acredita, aplaude e engrandece o nome dele. Oh, glória, por favor. Você é ou não é ungida de Deus? Aleluia! Escute aqui. A velha foi embora. Não deu 40 minutos.
Tô bebendo, tô usando droga, e o Antônio rindo da cara da velha. Não dá 40 minutos, o interfone toca e ele, sem olhar na câmera quem era, desce louco, eu vou matar a velha. Eu falei, vai fundo. Foi baleado com 8 tiros. Morreu na mesma hora. Menos de 60 dias. Deus cumpriu a palavra profética daquela senhora na minha vida. Fui expulsa da banda. Cabeça tinha morrido. Perdi, inclusive, o apartamento que eu morava. Perdi carro importado. Comecei a vender as roupas bonitas, os calçados bonitos, os perfumes importados. Acabou a fama, acabou o amigo. Acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou os colegas. E conforme Deus usou aquela senhora, me levaram para um calçadão do Rio, aonde há alguns anos, aquele calçadão passou a ser a minha casa. Se eu quisesse matar a minha fome, eu tinha que rasgar dos sacos de lixo, comer dos lixos que eu encontrava. Se eu quisesse matar a minha sede, eu tinha que me arrastejar nos lugares e implorar por um copo de água. As roupas se tornaram trapos no meu corpo. Cabelo ficou apenas um estoquinho de cabelo na cabeça. Pele e osso. A família, sumiram a família. Sumiu todo mundo. Escute bem o que eu vou lhe dizer aqui nesta noite. Você pode morar na melhor casa que você puder morar. Você pode usar o melhor carro que você puder usar. Você pode usar as melhores roupas. Você pode calçar, mulheres, os melhores calçados que você puder calçar. Você pode usar as melhores joias, os melhores perfumes. Pode ter fama. Pode ter uma linda profissão. Mas se Jesus não for o centro da tua vida, nada disso serve. Se você é o que você é hoje, é para a glória de Deus. Será que nesta noite você pode dar a Ele um momento chamado gratidão e dizer para Deus: Deus, eu te agradeço pelo que eu sou hoje, porque eu sou o que sou para a tua glória. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, um dia Deus resolveu se lembrar de mim, e eu vou concluir aqui para vocês. Deitada debaixo de um viaduto, uma chuva daquela de quebrar árvore, de quebrar tudo. Pele e osso, um temporal terrível. E do meio daquele temporal, eu ouvi a voz de Deus que falava comigo quando eu tinha 5 anos de idade. E foi muito forte. E o Senhor me visitou. Ele não mandou profeta. Ele veio falar comigo. E ele me disse: filha, eu sou Deus. E hoje eu vou te arrancar daí. 3 vezes. Filha, eu sou o teu Deus. E hoje eu vou tirar você daí. E quando eu entendi que era Deus que falava comigo, eu comecei a dizer: Deus, a AIDS não pôde me matar. Os 4 tiros que eu levei não pôde me matar. A overdose que eu tive não pôde me matar.
Me mata e eu não quero viver mais. Mas tem uma coisa, Deus. Se tu me amas, bem assim, aleluia. Se tu me amas, e se a promessa na minha vida ainda está de pé, se tu ainda, Senhor, não desistiu de mim, eu me humilho na tua presença. E comecei a dizer: Deus, não aguento mais comer lixo. Não aguento comer mais resto. Aqui no Rio é tantas casas de recuperação. Usa alguém para me tirar daqui. Irmãs, em questão de meia hora encosta um carro preto. Um casal. Porém, um casal de missionários da Igreja Batista, que tinha vindo dos Estados Unidos e estava fazendo um trabalho missionário no Rio. Aquele casal não tinha filhos. E Deus deu um sonho para eles pegarem um carro naquela madrugada e sair pelas ruas. Porque Deus tinha um presente para eles, assim eles contam. E que quando eles passaram aonde eu estava, o Senhor olhou para aquele homem e disse: ei, para o carro, parar o carro. E o Senhor disse: está vendo essa que está deitado aí nesse viaduto? Ela é o presente que eu tenho de Deus para a vida de vocês dois. Me pegaram no colo, me botaram no carro, me levaram para a casa deles. Perna mais curta do que a outra, aidética, paralítica, mendiga, cheirava mal. Me levaram embora para casa. Aquela mulher me deu um banho, começou a pentear os toquinhos de cabelo que eu ainda tinha na cabeça. Prepara um prato de comida para mim na madrugada, arroz, ovo e abobrinha, coisa boa demais, gente. Escute, começou um processo de libertação na minha vida. Legiões de demônio que entrava e legiões de demônio que saía. Chegou a hora de ir para o culto à noite, vem um carro e bate no carro que nós estávamos. Aquele homem sai para fora e diz assim: olha aqui, Satanás, nem que hoje nós perdemos a nossa vida, mas que essa mulher hoje vai ser liberta, vai, pelo sangue do Cordeiro. Pararam táxis. A primeira igreja que eles viram, pararam. Igreja Assembleia de Deus, Missão Internacional. Igreja linda. Tinha uma única cadeira vazia lá atrás, me botaram para sentar lá. Pastor abre a Bíblia e diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Rosita Terezinha Pereira, cadê? É tu, né? Fica de pé. Está na agenda de Deus a mudança na tua vida, a mudança na tua empresa, a mudança na tua família. O tempo de cantar chegou hoje em nome de Jesus. Tu não és apenas chamada, você é escolhida por Deus. Ele te ama e Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida. Diz a boca de Deus para ti hoje: reprima a tua voz de choro, porque o tempo de cantar chegou hoje para a tua vida. Receba a tua vitória aqui hoje, pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Escute. O pastor abriu lá a Bíblia: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Tá bom. Aí, você sabe que a Assembleia de Deus, todo mundo canta. Aí um dos conjuntos cantaram: Deus dará de volta tudo para você. Coloca a sua mão no ombro dessa pessoa que eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora. Fecha os teus olhos e diga em nome de Jesus: eu não sei o que você perdeu, o que o inimigo roubou de você, mas Deus te trouxe aqui hoje, e pelo poder da palavra de Deus, em o nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida que Deus dará de volta tudo para você. Eu profetizo um novo tempo na sua vida, um tempo de restauração, de restituição, de renovo, em nome de Jesus. Olhe dentro dos olhos dessa pessoa e diga para ela: te prepara,
para uma grande virada de vitória na sua vida e na vida dos teus. Levanta a mão para cima e diga: Deus, eu creio e eu tomo posse desta palavra aqui nesta noite. Você toma mesmo? E o que você faz? De repente, aquele demônio que se dizia ser meu guia entra na igreja e vem para mim. Tu não pode ficar aqui, sai daqui agora. Irmãos, pensa na bagaça que foi. Comecei a brigar com Satanás dentro da igreja. Verdade. Eu falei para ele: quem é você para dizer que eu tenho que sair daqui? Olha a situação que você me deixou. E ele começou a dizer: se você não sair, eu vou te matar aqui dentro da igreja. Mas enquanto Satanás me confrontava dentro da igreja, o pastor chama quem para cantar? O coral da igreja. Quem era a regente do coral? A velhinha que tinha ido lá na minha casa. Hora que eu vi aquilo, eu comecei a tremer de perna, bater uma na outra. Eu falei: não acredito. A velhinha está aqui. Saudou os irmãos. E ela disse assim: nós não vamos cantar o hino que o coral ensaiou, nós vamos cantar apenas um corinho. Abriu aquela boca dela. Olhe para essa pessoa e diga: você tem um valor. Você é importante. Escute. O Espírito Santo está aqui. Você é importante para Deus, mulher. Você é importante para Ele. Deus abre os meus olhos espirituais, lá atrás onde eu estava, e Deus me dá uma visão. Eu vejo uma bola de fogo do púlpito, que aquilo foi para a porta da igreja, e como se aquela bola de fogo saiu rasgando o telhado da igreja. E eu via quando o telhado fazia isso aqui, ó. Eu comecei a gritar porque eu achava que eu estava ficando louca. E eu via quando descia 2 seres de branco dentro da igreja. Um com uma espada, que aquilo vermelho, que ardia os olhos. O outro com uma bandeja nas mãos. Naquela bandeja havia uma taça com azeite do lado, uma linda aliança. E eu gritava e chorava na igreja porque eu achava que eu estava ficando louca. Aí eu parei e disse assim: tá o meu guia e acabou de chegar esses 2 aí. Vai ter uma briga feia. Foi. Aí eu disse assim: olha a minha cabeça. Eu vou ficar do lado de quem ganhar. Agora eu te pergunto: quem disse que Jesus perdeu alguma vez? Não é esta peleja que Ele vai perder. Ele já te deu vitória aqui nesta noite pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Irmãos, eu só vi com aquele negócio vermelho. Cadê o guia? Evaporou, sumiu dentro da igreja. Aí eu comecei a chorar. Não teve jeito não. Chorei. E de repente a velhinha cantando, e eu vendo aquele ser de branco parado no altar. Deus tomou aquela igreja com glória a Deus misturado com aleluia e línguas estranhas. E pensa numa coisa boa. De repente eu sentada lá atrás, com a perna mais curta do que a outra. Naquele Pentecoste, naquele movimento do Espírito Santo, eu senti que a minha perna fez, deu um estralo. Quando eu estiquei as 2 pernas, a minha perna não estava mais curta do que a outra. Deus havia colocado minha perna no lugar. Eu falei: se a perna esticou, eu vou ficar de pé. Mas foi na hora, fiquei de pé. Aí eu olhei e falei: Deus, Tu esticou minha perna e fez eu ficar de pé. Mas é agora mesmo. Levantei as 2 mãos para o alto, corri para o púlpito da igreja e comecei a dizer: eu quero aceitar Jesus de novo. Eu quero aceitar Jesus de novo. Aleluia! A velha acaba de cantar. Aí o pastor pegou o microfone. Ouve com muita dificuldade um silêncio. Ele desce do púlpito e me abraça. Minha filha, Deus me dá uma visão aqui.
um anjo acabou de colocar um demônio para fora da igreja. E o Senhor manda lhe dizer que nesta noite também tem um anjo aqui, com uma bandeja nas mãos. Nessa bandeja tem uma taça com azeite e do lado uma linda aliança. Era exatamente aquilo que Deus havia me mostrado. Aí que eu chorava. E eu pergunto para Deus o porquê desse azeite, o porquê dessa aliança. E Deus manda lhe dizer que hoje Ele arranca esse anel maldito do seu dedo, que era o anel da caveira. E o Senhor coloca esta aliança nas tuas mãos e faz hoje uma aliança contigo. E Ele me disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Minha filha, com este azeite, me diz o Senhor, que este azeite é derramado hoje sobre a tua cabeça. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus na tua vida. E tem mais uma coisa, com esta unção hoje, Deus toca no teu sangue, Deus toca nos teus nervos, Deus toca na tua pele, Deus toca no teu corpo e te traz a cura para a glória de Deus. Na mesma hora, Jesus me batizou com o Espírito Santo de novo. Na hora, Jesus me batizou e me fez isso aqui que você está vendo hoje. Aí eu olhei para a velha. Fui lá, com jeitinho. Pedi perdão para ela. Aí olhei para ela e falei, olha aqui. Sabe esse dom aí que você tem de chamar a pessoa por nome, essa coisa toda? Sei. Esse. Eu olhei para ela e falei, eu quero esse negócio aí na minha vida. Ela olhou assim, quer mesmo? Falei, quero. Tu paga o preço? Pago. Ai, não sabia que era tão caro. Ela disse, então receba. E Jesus me deu esse ministério para a glória do nome dele. Fica de pé, que eu quero concluir com você de pé. Escute. Eu preciso falar algo que o Espírito Santo de Deus coloca no meu coração. Eu estava foragida da polícia. E eu fiz um trato com o pastor da igreja. Eu falei, eu não vou me entregar. A hora que a polícia pegar, pegou. Eu falei, eu vou invadir morro, favela e vou mostrar para eles que existe um Deus que faz milagre. Irmãos, eu comecei a invadir favela, morro e comecei a trazer tudo de gente que não prestava, começou a vir tudo para a igreja. E lá na igreja o Senhor começou a transformar e ficaram um crente bom até hoje, para a glória de Deus. Escute bem uma coisa. Quem lembra aqui do programa do Linha Direta? Alguém lembra? O meu pai, ele quebrou o chão de uma casa velha, enterrou o corpo da minha mãe e depois acimentou por cima. Ficou mais de 14 anos foragido. E pegaram ele, foi preso. Aquela vontade de matar ele, Deus tirou do meu coração. Mas é quadrado dele, eu no meu e está tudo certo. E como é pregar para tudo quanto é lado. Recebam para ir missionária, por quê? Porque Deus não está mandando eu subir aí, não. Passei a maior vergonha na minha vida. Quando eu olho do meu lado, quem estava lá? A velha. O pastor olha para ela. Então, por favor, minha irmã, você vai ministrar no lugar da missionária Fernanda. E a velha chora. E prega, e prega. Aponta o dedo para mim e diz assim, olha aqui. Assim diz o Senhor. Vai lá na cadeia, aonde está seu pai, peça perdão para ele e libere o perdão de Deus na vida dele. Vocês já viram uma baixinha brava? Eu fiquei brava. Deus, foi ele que matou minha mãe, foi ele que abusou de mim quando eu era criança. Por causa dele, meus 4 irmãos entrou no mundo do crime e morreram. E o Senhor está mandando eu ir na cadeia, pedir perdão para ele. O Senhor está doido? Ei, tem muito crente hoje morrendo e indo para o inferno. Sabe por quê? Porque não tem a humildade de liberar perdão e de pedir perdão. Tem pessoas, me faz saber o Espírito Santo que está aqui hoje, que você ora, jejua, não perde culto e não recebe a bênção. Sabe por quê?
A bênção está presa no mundo espiritual. Porque um dia alguém te feriu, alguém te machucou, e você não consegue até hoje liberar perdão e pedir perdão para essa pessoa. Até disse, te perdoo, da boca para fora. E o meu Jesus te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer te curar desse negócio. E eu olhei para a velha e disse assim: tu esqueceu que se eu for lá eu vou ficar presa? Ela diz assim: se tu passares pelo fogo, Deus vai passar com você. E se tu passares pelas águas, Deus também vai passar com você. E eu entrei em conflito. Resolvo ir. Falei, mas lá dentro eu regaço com ele. Bem assim. E realmente Deus criou uma situação, não me pediram documento, não me pediram nada. De longe eu vejo o meu pai. E quando eu vejo meu pai, eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus dentro daquele presídio. Quando eu vi, eu já estava abraçada com ele. E comecei a dizer: Pai, aleluia, aleluia. Os meus 4 irmãos não estão aqui para fazer o que eu vim fazer. Mas no nome do Todo-Poderoso, eu vim aqui para liberar perdão de Deus sobre a tua vida. E para pedir perdão para você também. Falei, meu pai, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer voltar para Jesus, filho? Eu quero. Botei minha mão na cabeça dele, orei para ele. Começou a ganhar um monte de preso lá para Jesus. 30 dias, certinho. Recebo uma ligação. Fernanda, venha. Que foi, tia? Seu pai acabou de falecer dentro do presídio. Como assim? Mataram ele com 17 facadas. Deus perdoa, pecado perdoa. Mas a consequência dos nossos erros nós vamos ter que pagar, queridos. Se você plantar limão, não vai nascer abacaxi, vai nascer o limão que você está plantando. E eu te pergunto, mulher, aqui nesta noite, qual é a semente que você está plantando no teu casamento? Qual é a semente que você está plantando na vida do teu filho? Na vida do teu esposo? Que semente você está plantando no teu ministério, na tua casa? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: o que você está plantando, exatamente isso você vai colher. Escute. Passada a morte do meu pai, o meu pastor me pega, me leva para a delegacia no Rio. Olhou para o delegado: tá vendo essa moça? Congrega comigo, mora no fundo da igreja. Eu fui morar no fundo da igreja porque minha família me abandonaram por ter aceitado Jesus. Então eu fui morar no quartinho da igreja, limpava a minha igreja e fazia com alegria. Porque ajudar a limpar a igreja também faz parte de uma vida cristã. Escute, ela está foragida da polícia e eu vim entregar ela. De repente, dentro daquele presídio, Deus me toma para falar que o delegado ganhou o delegado para Jesus. Mas ele falou: olha, moça, você deve ir para a justiça e você precisa pagar. Eu falei: não tem problema, pode prender. Porque mesmo dentro do presídio eu vou dizer que Jesus é bom e que Ele faz milagre na vida do ser humano. E ele começa a mexer no computador, e mexe para lá e mexe para cá. O homem começa a tremer e começa a chorar. E o pastor: doutor, o que está acontecendo? Ele olha para o meu pastor, para a minha pastora, vira a telinha do computador e diz assim: está vendo aqui? Está o nome dela completo, o número do RG, a CPF, está tudo aqui. Mas está acontecendo uma coisa. O que é, doutor? Eu já fucei em tudo quanto é tipo de delegacia. O nome dele está completamente limpo. Aleluia. Aleluia. Alabrachora mandarai. O Deus que faz milagre está presente aqui nesta noite. E eu lembrei da palavra: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus me deu a minha liberdade. Aleluia. Tem mais uma coisa.
Deus levantou um casal dentro da minha igreja, o casal mais rico que tinha lá dentro da igreja. Pagaram a minha faculdade todinha. E hoje, posso mostrar para vocês. Hoje eu sou uma delegada da Polícia Civil. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Abra chora mandai a sebe de comandar a sai. Diga aí para essa mulher, Deus é bom demais. Deus faz milagre. E tu acha que foi só isso? Foi nada. Olha aqui para mim, eu ainda casei. Deus me deu 3 filhos abençoados. Aleluia. Jesus me libertou das drogas. Jesus me deixou livre de uma cadeira de rodas. Do shampoo até o sapato Deus cuida. Ganhei essa semana. Glória. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Há 2 anos atrás, eu fui ministrar numa igreja e Deus usou um adolescente para dizer assim: olha, não sabia de nada da minha história. Eu vou te dar uma mãe. E esta mãe vai orar e vai interceder pelo teu ministério, pela tua vida. Tá bom. E viajo para lá e cadê a mãe? Aí eu venho parar na igreja do Calvário, na cidade de Brusque. Vem cá. Sobe aqui. Aí um dia, essa mulher olha para minha cara. Aleluia. E essa mulher todo dia me manda um áudio, orando pela minha vida. Todo dia. A Mary manda um áudio orando pela vida da pastora Fernanda. Quem estava aqui o dia que eu preguei sabe que eu perdi o meu filho. E a oração dela tem me mantido de pé para a glória de Deus. E ela olha para mim e diz assim: olha, Deus disse que é para mim ser tua mãe. Eu falei: se Ele disse que é para você ser minha mãe, então eu te digo que eu vou ser sua filha. E Jesus faz essas coisas lindas, porque Ele é Deus. E eu preciso orar. Mas antes de eu orar, eu quero saber aqui nesta noite, se tem alguma mulher aqui que está afastada da presença do Senhor. Por causa da luta você parou, e hoje você quer voltar para os braços do Pai. Ou quem sabe aqui no nosso meio tem alguma mulher que tem vivido uma vida de fracasso, uma vida de derrota. E hoje você quer convidar Jesus para mudar a tua vida. Quer convidar Jesus para mudar a tua história. Tem alguém? Levante a sua mão, pode vir. Venha para frente do altar. Eu já vou terminar. Venha para frente do altar. Eu quero aqui somente mulheres que estão afastadas da presença do Senhor e que hoje você quer voltar para a casa de Deus. Ou você que ainda nunca fez uma aliança com Jesus e hoje você quer convidar Jesus para a tua vida. Ele te ama e Ele tem uma grande obra a realizar na tua vida. Eu sempre falo que o maior intuito da pastora Fernanda é a salvação de almas. Eu tenho quantas mulheres aqui? Alguém me ajuda a contar rapidinho, por favor. Alguém conta rapidinho aqui. Quantas? 16 mulheres entregando as suas vidas para Jesus. Vale um glória a Deus aí ou não vale? Amém? Oh, coisa boa. Eu quero um silêncio total agora. Vocês que estão aí atrás, estendam as mãos para cá. E vocês que estão aqui na frente, abre as mãos assim, e bem alto, só vocês que estão aqui na frente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida, a minha alma ao Senhor Jesus. Eu te aceito como único
e suficiente e salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreva o meu nome nos céus, no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. E nesta noite, em o nome de Jesus, alguém fica atrás dessa mulher. Em nome de Jesus, nesta noite agora, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Nesta noite, eu confesso que a minha vida é do Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor.